Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais esse episódio do Café com o Delegado. Eu sou o Gleison Lima, professor, coordenador e aqui do Dedicação Delta também faço um geralzão para vocês sobre várias revisões de conteúdo jurídico penal. E hoje eu quero conversar com vocês um tete-a-tete de um assunto muito legal, muito importante. E eu considero assim essencial, e essa dica vai para você, que às vezes fala assim, cara, não tenho tempo para estudar. Nossa senhora, é muito conteúdo que eu preciso estudar nessa matéria. Comente aqui comigo, essa é a sua realidade? É a sua realidade de, às vezes, se ver totalmente com o tempo comprimido e não conseguir avançar tão bem nos estudos? Se for essa a sua realidade, essa é a minha conversa do tete a tete hoje no nosso Café com o Delegado, aqueles 20 minutinhos que a gente tem todas as terças e quintas-feiras para aquele papo reto com vocês. Pois bem, eu sei que às vezes alguns vão falar assim, não, essa talvez não seja a minha realidade, talvez a minha realidade seja procrastinação, seja, sei lá, não ter um conteúdo direcionado, mas eu quero trabalhar com vocês hoje, ou pensar com vocês em conjunto para como desenvolver uma melhor performance em concursos quando o seu dia parece precisar de 48 horas. É uma realidade de muita gente por aí. Mas, junto disso, eu quero comentar também, no final das contas, um julgado importantíssimo do STJ que tratou do chamado racismo reverso, tá? Mas antes eu quero falar desse desenvolvimento da alta performance e de como eu acredito que vocês podem melhorar essa performance para vocês se darem bem em concurso. E, na verdade, essa dica que eu vou fazer também, que eu vou dar a vocês, ela é muito mais para desenvolver uma alta performance em um conjunto de fatores que vai colaborar para os seus estudos serem cada vez mais aprimorados, cada vez melhores. Pessoal, teve uma pergunta que me intrigou bastante e que eu recebi no direct e perguntaram assim, tá, professor, parece que seu dia tem 48 horas. E tem horas que também eu olho para algumas outras pessoas e falo, parece que o dia desse sujeito deve ter 96 horas, porque não é possível esse sujeito ser um humano que consiga cumprir tudo o que ele aparenta fazer e com o mesmo tempo que o meu. O meu tem 24 horas, esse cara tem 96, não é possível. E foi pensando nisso e eu comecei a construir a ideia de como fazer uma alta performance em estudos para concursos das carreiras policiais e de uma maneira que eu possa otimizar o meu tempo sem perder minha qualidade de vida. A gente sabe que existe uma urgência em várias coisas. A urgência da família, a urgência da vida, a urgência nos estudos, a urgência em cuidar do corpo, em cuidar da mente, para que você possa avançar nos seus estudos. E como compatibilizar toda essa quantidade de coisas para que eu possa, ao mesmo tempo, atingir os meus objetivos, seja ser aprovado num concurso público, passar e realmente viver uma outra vida, mudar de emprego, mudar de história. E eu sei que isso vai precisar de uma certa organização, porque senão vai acontecer como acontece com muitos, tropeçam no meio do caminho. E nesse tropeço de meio do caminho, essa pessoa pode acabar caindo e não conseguir avançar nos estudos que foram a elas destinados. Então, hoje, a ideia é pensar com vocês uma maneira que a gente constrói uma realidade diante da sua realidade. Às vezes a sua realidade, meu povo, e eu falei aqui sobre montar cronograma de estudo. O montar cronograma de estudos, ele tem um cronograma de um curso, enfim, o cronograma está ali, olha, segunda-feira você vai estudar tal coisa, terça-feira tal coisa, tá lá, você vai na dedicação dela, você tem um curso lá, e você vai saber exatamente o que você vai estudar em cada dia. Daí vem a compatibilidade com a sua vida, não com a minha. A minha vida tem uma realidade diferente. A sua vida vai ter uma realidade diferente também. Então, quando a pessoa me perguntou assim, professor, parece que seu dia tem 48 horas, eu respondi, não, o meu dia tem 24 horas. Só que eu preciso organizar esse meu dia de 24 horas para desde coisas domésticas a coisas do meu tempo de trabalho, do meu tempo de polícia, do meu tempo de aula, do meu tempo de dedicação a você, mas eu preciso organizar isso para que eu tenha um resultado que possa aproximar-se daquilo que a gente chama de alta performance. E com isso, a gente precisa ajustar os nossos tempos. Meu povo, é óbvio que eu não vou conseguir acordar às 9 horas da manhã.
É lógico que não, porque a minha realidade precisa ser a realidade das 5 horas da manhã, até porque eu gosto de acordar bem cedo. Porque eu acho que a produção nossa é muito maior quando a gente acorda bem cedo. Mas a dica que eu venho dar para vocês é o seguinte: ajuste o seu tempo, mas não perca tempo. Isso porque nessas horas que você tem, eu vou dar um exemplo típico. Eu trabalho de 8 a meio-dia e de 2 às 6. É o horário padrão comercial aí. Só que a pessoa tem que contar o tempo de deslocamento dela, o tempo em que ela demora para poder se arrumar e deixar pronto para poder ir, o tempo que ela cuida da própria saúde, da própria vida, da própria dedicação, aquilo que é importante também, uma atividade física moderada. Por que eu sempre falo do concurseiro? Porque o concurseiro, ele é concurseiro de quê? De um concurso público para as carreiras policiais. Ele é concurso de halterofilismo? Não. Ele é concurso para ficar fortão e mostrar, a não ser que essa seja uma profissão paralela dele. Ele vai ter que compatibilizar com o próprio tempo. Mas não sendo esse o caso, é muito importante que ele entenda que esse dia dele existe um limite. E é dentro desse limite que ele vai ter que colocar o tempo dos estudos, da vida, do trabalho, da dedicação à saúde, da dedicação à atividade física. Então, a primeira coisa a se fazer é organizar o seu cronograma, que não é meu, não tem nada a ver com o meu. O meu, se eu falar para você, eu vou dar um exemplo prático aqui, que eu preciso estudar 4 horas no dia, todos os dias, rotineiramente. E você também precisa estudar 4 horas por dia. Concorda que a forma como eu vou organizar essas 4 horas para estudar é completamente diferente das suas? Eu não estou falando em termos de conteúdo. Entregou o mesmo material para estudar, o mesmo material para você estudar, isso corresponderia a aproximadamente 4 horas no dia. Para mim, eu vou ter que utilizar quais os tempos? Ou eu vou utilizar o tempo mais cedo, ou eu vou utilizar o tempo do horário do almoço, ou eu vou utilizar o tempo no final do dia. Ainda que seja 1 hora antes de trabalhar, 1 hora durante o almoço, 2 horas no final do dia, sendo 2 horas em 1 hora, por exemplo, de 7 às 8, e outra hora de 9h30 às 10h30. Que hora que vai fazer atividade física? Em algum desses tempos. Em algum desses tempos, seja antes de ir para o trabalho, que eu vou dedicar ali 40 minutos para atividade física, ou então no final do dia. Então, esse meu tempo ele tem que ser desenhado. Então, se você não conhece a sua realidade, eu muito menos vou conhecê-la. Eu conheço esta minha realidade. A não ser que você passe para mim. Você passou para mim, olha, eu tenho essa realidade de horário. Como é que eu vou compatibilizar isso? Falei, eu acredito que o seu tempo precisa ser organizado dessa forma. Porque cada realidade é diferente. Porque tem pessoas que não têm filhos, tem pessoas que vão dedicar a filhos, tem pessoas que moram sozinhos, tem pessoas que moram numa casa mais barulhenta, tem pessoas que precisam trabalhar 8 horas no dia, tem pessoas que precisam de 6, tem pessoas que não trabalham. Então essa é a sua realidade que precisa ser desenhada para que você possa avançar em sua performance. Porque alta performance, para ser aprovado em concursos públicos nos dias de hoje, ele vai exigir de você, antes de tudo, uma extrema organização com o seu próprio tempo. Porque depois que você organiza o seu próprio tempo, você consegue avançar para ajustar o seu tempo dentro dos tempos necessários para seus materiais, para suas horas de estudo e para tudo mais. E não negligenciem certas partes. Estudo, como já se falava na antiguidade, é a mente sã com o corpo são. Então, dedique-se também minimamente ali a uma caminhada, a uma corridinha, a uma academia rápida, vai ali, faz e volta, porque você, como eu já disse, não precisa ser um halterofilista para poder passar no concurso público para a carreira policial. Você precisa estar em dia com a sua saúde física. E saúde física boa mistura com saúde mental igualmente boa. Então, hoje a ideia é, primeiro, passar esse panorama de que o desenvolvimento da alta performance por você vai passar primeiramente para entender a sua realidade. Então, retornando à pergunta que me fizeram, eu preciso ter 48 horas num dia igual o seu? Não, eu tenho 24. E das 24, via de regra, eu durmo um pouco menos, porque minha adaptação de tempo é que eu dormi um pouco menos, entre 6 e 7 horas. A gente dorme 8. Meu irmão, passou de 8, está começando a complicar, sendo bem sincero, tá? Mas se vocês querem papo reto, eu sempre falei com vocês papo reto. A gente está aqui com pessoas que querem carreiras policiais, vocês vão ouvir papos muito duros aí dentro das próprias carreiras policiais. Então segura esse. Dormiu mais do que 8, está meio complicado. Mas até 8 ali,
organizando o seu tempo de uma maneira ideal, porque imagine, meu irmão, se você dorme 10 da noite, você acorda 6, para aquele que dormiu 8 horas da noite. Então dá para ajustar o seu tempo, mas eu recomendo que durante o concurso, durante o estudo para concurso, você achate um pouquinho o seu tempo para que ele possa otimizar mais e mais possível, tá? Essa é a primeira ideia de hoje, em desenvolvimento de alta performance, em criação do seu cronograma e não basear na vida do outro o cronograma que é seu. Uma coisa é o cronograma do estudo de um curso, outra coisa é o cronograma da sua vida, que precisa estar muito bem alinhado com o que eu chamo de autocompromisso para que você possa desenvolver uma alta performance. O autocompromisso, ele vai vir junto com disciplina, ele vai vir com constância, ele vai começar a eliminar a sua procrastinação, tá? E a gente vai conseguir avançar de uma maneira muito legal. Mas vamos lá. Trazido esse bom dia para vocês aqui, eu vou alertar a todos bom dia Fábio, ali esse é Caveira. É lógico, na verdade a gente tem que dar soco no olho, né? E a gente tem que vir com toda a energia possível, porque, meu irmão, a pessoa me pergunta, falar com vocês aqui, existe uma programação? Claro que existe. Eu desenho para conversar com vocês aqui. Porque eu respeito esse público que está desse lado aí, que vai ganhar, na minha visão, ou vai empreender esses 20 minutos comigo, para que vocês possam refletir durante o dia. Cara, eu não estou estudando da maneira correta. Eu não criei o mínimo de cronograma e estou querendo passar nesse concurso. Eu quero ser aprovado de verdade, fazer o autocompromisso. Faça uma autocrítica aí. Eu quero passar nesse concurso mesmo? Se eu quero passar, meu irmão, eu vou ter que desenhar uma forma de fazer isso. E isso, para uma semana, você faz na hora, se quiser, tá? Você faz na hora. Você vai sentar, você vai desenhar o seu cronograma, você vai colocar essa forma de estudar antes de colocar o cronograma de um curso. Porque você precisa entender a sua realidade, que é diferente da realidade de várias outras pessoas. Então, já pensando, focando nessa alta performance, já entendendo, você tem que se ver daqui a um ano, seja aprovado, seja porque você já vai estar caminhando na alta performance, porque nós temos 3 formatos aí dos estudantes. Nós temos o primeiro, que nós estamos falando do inscrito em concurso, que é aquele que ainda está tentando catar alguma coisa, ainda não sabe o que está fazendo ali ainda, mas está com a iniciativa de que quer fazer e já está ali inscrevendo em um ou outro concurso. Nós temos o candidato, que é aquele que já está começando a desenvolver uma performance em concurso, já começou a se organizar, mas ainda está um pouquinho bagunçado, mas ainda está avançando. E nós temos o concorrente. O concorrente, meu irmão, esse aí vai ter que subir o sarrafo. O concorrente passa. O concorrente, ele é o cara que vai para cima e dá a porrada no concurso e mais um dos aprovados. Então, essa é a ideia para vocês. Crie o seu próprio cronograma. O Mate Cavalcante falou assim, olha, estou com dificuldade em cumprir cronograma de preparação intensiva devido à minha rotina. Isso tem gerado muita ansiedade em mim. Vamos lá, meu irmão, faça o que precisa ser feito. Sempre falo com as pessoas isso. Vamos lá. Você tem um tempinho antes de ir para o trabalho? Você tem um tempinho durante o deslocamento, sendo possível? Você tem um tempinho durante o seu horário de almoço que pode ser encurtado? Antes de ir para o trabalho, dá para acordar um pouquinho mais cedo, se for esse o seu caso, e se for possível. E depois que você chega, é possível de você trabalhar mais um pouco de um tempo para estudar? Sendo essa a sua realidade, faça tudo o que está dentro do seu alcance sem devagar. E aí vocês vão lembrar do que eu sempre falo. Estudo com o celular no silencioso, modo avião, longe de você. Estudo não se para. Se você tem 1 hora para fazer ali, você faz 1 hora dele. Dedicado, focado, tudo imerso para que você de fato possa desenvolver a alta performance. E aí, vem meu último detalhe que às vezes muita gente não fala. Mesmo assim não consegui cumprir o meu cronograma, mas se você tem um compromisso de ter feito o máximo, você pode ter certeza que você está aqui longe distante de muita gente. Certeza absoluta. Porque às vezes o sarrafo está muito alto e faz parte do jogo, meu irmão. Ainda mais tratando do intensivo. Mas se você está cumprindo a sua meta e falando, cara, daqui eu não faço mais. O celular está longe, quando eu me dedico 2 horas, eu faço 2 horas. Eu estou aproveitando todo o tempo que eu tenho. Eu acordo mais cedo, sempre que possível. Eu crio uma rotina de estudo. Fiz o meu máximo, mas não atendi exatamente aquilo que está dentro do meu material. Não tem problema. Você fez o seu máximo. Eu sempre entrei em concurso, quando eu fiz, falando o seguinte, eu fiz tudo que estava ao meu alcance.
A aprovação, se acontecer, ótimo. Se não acontecer eventualmente nesse concurso, vai acontecer em outro. Mas se não aconteceu nesse, vou ajustar a rota, mas sempre fazendo o meu máximo. Isso é criação de autocompromisso. Beleza, meu povo? Aí eu vou falar agora da decisão do STJ, que eu acho que interessa a muitos aí, porque é provável que caia e despenque em concurso das carreiras policiais. Lembra que veio uma decisão do penúltimo formativo do STJ, nós estamos de número 840, hoje é dia 20 de fevereiro, foi do dia 18 de fevereiro, 840, então de semana passada do 839. Essa decisão gerou uma certa polêmica, porque foi falado o seguinte, eu vou falar da polêmica e vou falar o que eu penso sobre isso, mas não em termos do que eu penso pessoalmente, porque eu penso em termos de estudo. Vamos lá. O que é a ideia do racismo reverso? Existe ou não existe? O que é isso? O racismo, essa lei do racismo, 7716 de 89, vejam que a Constituição Federal é de 88, e o racismo é dos dois, né, um dos dois crimes que são inafiançáveis e imprescritíveis. Beleza? Já coloca isso na caixola. Ele é inafiançável e imprescritível. Então o racismo sempre foi visto como praticar o racismo e via de regra vinha a pessoa negra. A pessoa hoje são os pretos, né? A gente fala que são os negros, são os pretos, os pardos. Então as pessoas negras ali, elas poderiam ser vítimas de racismo. Mas também fomos ampliando, porque o racismo ele não envolve dentro da lei as pessoas apenas negras. Mas nós temos outras formas de racismo e até o próprio STF entendeu que existe a modalidade do racismo social. Tá? E o racismo social pode entrar, por exemplo, atos de homofobia e transfobia, até que venha uma lei para poder tratar do assunto. Eu sei sim que o assunto é polêmico. E aí eu quero acrescentar uma polêmica a mais que trouxe aí nessa decisão. E aí, existe racismo estrutural? Por exemplo, existe um racismo praticado de uma pessoa negra, por exemplo, contra uma pessoa branca? Será que esse racismo existe? E essa foi a decisão do STJ. E aí a polêmica que fica para a rede social é uma, a questão para o seu concurso é outra. O que você precisa saber? O que é racismo estrutural? O que você precisa saber? O que é o racismo em si? Qual é a lei do racismo? Onde está o racismo na Constituição Federal? O que é o racismo reverso? Esses são conceitos que, para o seu concurso, serão importantes. Você acha que o seu examinador, na hora do concurso público, vai perguntar assim, qual a sua opinião sobre esse tipo de tema? Não vai, meu irmão. Ele não quer saber a sua opinião, não. O máximo que às vezes alguém pede sua opinião em algum assunto, e nem muito polêmico quanto a esse, é numa prova oral, que é lá na frente do seu concurso. Quando tem uma prova oral no concurso. Então já coloca na cachola uma coisa que eu acredito que é extremamente importante. Não se envolva em polêmica. Eu tinha isso muito na minha cabeça quando eu estava estudando para concurso. Eu falava o seguinte, cara, azar, eu podia até me indignar às vezes com uma ou outra decisão, uma situação ou outra, mas eu ia me filtrando, falando, cara, eu não quero saber minha opinião sobre isso. Eu quero saber a opinião que o meu examinador quer saber. Eu quero saber o que a VUNESP entende sobre isso. Eu quero saber como a FGV cobra no seu formato de prova este tipo de assunto. Eu quero saber como o Sebrasp ele olha esse assunto e ele cobra num caso concreto, em qualquer uma dessas aí. Eles estão nem aí com a sua opinião. Ele quer saber se você conhece o conteúdo daquela decisão. Então, quando se trata, e aí eu vou criar uma matriz e com umas dicas que eu sempre dou para vocês, eu vou falar com vocês, estudem dentro da Constituição sobre o que é o racismo dentro da Constituição, a previsão no artigo 5º do racismo, a previsão que ele é inafiançável e imprescritível, o que é inafiançável e imprescritível, então leia isso na Constituição Federal, no nosso artigo 5º, leiam lá na nossa lei 7716 de 89, que é a lei do racismo, leia os detalhes, ela não é muito grande, veja o que ela trata e dê um foco no artigo 2º-A, comparando esse artigo 2º-A com o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Ou seja, então vá para a casa de hoje. Dê uma lida sobre racismo, dá um Ctrl+F lá na Constituição, coloca racismo. Vamos ver 2 pontos lá.
do que trata do racismo dentro da Constituição Federal. Dê uma olhadinha agora na Lei 7716, e se não tiver tempo para ler ela toda, lê pelo menos o artigo 2º-A da Lei 7716, que fala da injúria racial. E vai dar uma olhadinha no artigo 140, parágrafo 3º do nosso Código Penal, que vai tratar da injúria preconceituosa. Olha esse panorama. E aí sim, com essa base, vocês vão digitar informativo 839 STJ. Vai dar um Ctrl F e vai dar a palavra racismo. Leia só essa decisão. E depois nós vamos conversar sobre o assunto. Por quê? Porque quando vocês fazem isso, vocês começam a ter o que eu chamo de linguagem técnica. Linguagem técnica é aprendizado. Entrar em polêmica de internet, comentário que são muitas vezes inúteis para o estudo que você está focando e para o momento em que você está, ele não vai te acrescentar e você às vezes vai perder a questão de prova, ou pelo menos tempo que deveria estar estudando para entrar em bobagens de comentários que não são sua vibe para esse momento. Professor, mas eu gostaria muito de falar desse assunto. Irmão, daqui a pouco você tem tempo, sabe quando? Aprovado no concurso, porque aí você tem liberdade, você tem mais tranquilidade para trabalhar do assunto, você tem mais facilidade às vezes para poder ter mais tempo para outras coisas, beleza? Meu povo, com compromisso com vocês de todas as terças e quintas-feiras, ficou mais esse café com o delegado. Espero que tenha acrescentado muito na vida de vocês. Sabe que eu faço com muito carinho. É desde as 5 da matina, todas as vezes, para estar com vocês aqui às 7 horas. Porque, como eu falei com vocês, eu tenho compromisso com quem eu falo. E compromisso com quem a gente fala é muito importante que a gente se prepare para isso. Então, faça isso na sua vida e estabeleça o primeiro compromisso, que é com vocês mesmos, para que vocês possam desenvolver cada vez mais uma altíssima performance, beleza? Grande abraço para vocês e certamente a gente se encontra no nosso próximo Café com o Delegado. Até mais, meu povo!